O Hora News está de volta com uma notícia importante. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da lei que autoriza a compra de vacinas por empresas privadas. Olha, a primeira mudança é que as empresas privadas não precisam mais doar todo o lote de vacinas compradas para o Sistema Único de Saúde. As empresas podem comprar as vacinas, podem imunizar os seus funcionários, desde que metade do lote, ou seja, a mesma quantidade de vacina aplicada, seja doada ao Sistema Único de Saúde. É como dividir o lote ao meio, metade para os funcionários, metade doados para o Ministério da Saúde. Além disso, as empresas precisam respeitar critérios de preferência para vacinação, conforme os grupos prioritários também definidos pelo Ministério da Saúde. Os laboratórios podem negociar com as empresas privadas, desde que já tenham atendido os pedidos feitos pelo poder público. Depois disso, negociam com as empresas diretamente. Bom, e tem uma polêmica nisso. As empresas privadas podem comprar imunizantes, mesmo que não tenham ainda aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que haja algum tipo de autorização feito por outras agências regulatórias, por exemplo, de outros países. Agora o texto segue para análise no Senado Federal e a gente lembra que o Sindicato do Comércio do município de Campinas, do interior de São Paulo, já havia ganho uma liminar dando o direito de comprar as vacinas para aplicar nos servidores, nos trabalhadores, e agora passa a negociar diretamente com os laboratórios. Então vamos repercutir essa decisão da Câmara dos Deputados. Afinal, muita gente deve ter agora vários questionamentos, né? E quem vai responder para a gente é a advogada especialista em direito médico, a Mercedes Nunes. Doutora, muito obrigada por estar com a gente aqui no Hora News, né? Um assunto polêmico que traz muitas dúvidas e, como a gente viu, o Senado ainda vai avaliar essa situação. Mas como é que fica, né? A partir de agora, Campinas, por exemplo, já tem autorização, conseguiu uma liminar para comprar. As empresas, neste momento, estão podendo comprar as doses? Boa tarde. Boa tarde. É uma questão polêmica, a situação ainda não está definida. Essa aprovação da Câmara vai ser submetida ao Senado, que deve dar um tratamento de urgência, tendo em vista as condições de pandemia e o número de mortes que nós estamos vivendo aqui no Brasil. As empresas, embora tenham autorização, o sindicato tenha obtido essa autorização do Poder Judiciário, ela tem o direito de importar, ela tem o direito de comprar. Mas há todo um processo de importação, a burocracia, então vai demorar um pouco ainda para que essa ordem judicial efetivamente se materialize. No momento, ela só tem o direito de adquirir, mas há um bom caminho ainda pela frente. E só para deixar claro, né, em quanto tempo o Senado deve avaliar essa questão, né, que é polêmica e que realmente causa apreensão? Eu acredito que isso vai acontecer rapidamente, ainda dentro desse mês de abril, mas eu acho que o Senado vai trazer algumas alterações, vai propor algumas alterações na situação que foi aprovada na Câmara, e se isso acontecer, a matéria deve voltar para a Câmara para uma nova avaliação e nova votação. Mas, rapidamente, dentro deste mês de abril, toda essa situação deve estar esclarecida. Agora, e sobre esse trecho, né, que as empresas privadas podem comprar imunizantes não aprovados pela Anvisa? Se um funcionário recebe essa dose e depois tem um efeito colateral, quem que se responsabiliza por isso? Na verdade, não é assim que elas vão comprar sem a aprovação da Anvisa. Existem diversas agências reguladoras, principalmente a agência americana, a agência europeia, japonesa, são todas agências que já validaram esses imunizantes dentro dos seus territórios. Então, embora não tenha passado pelo crivo da Anvisa, são imunizantes que respeitaram as 3 fases dos protocolos e foram colocados à disposição da população pelos seus respectivos órgãos. Mas, supondo que isso aconteça, no momento em que a empresa assume esta importação, nós estamos diante de uma situação, numa relação da empresa com seus funcionários. Eventualmente, se acontecer um evento adverso, por exemplo, que pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso, provavelmente a empresa que comprou esse imunizante e aplicou nos seus funcionários ou nos seus familiares deverá responder por isso juntamente com o poder público numa amplitude maior do que essa que nós estamos acostumados a ver na questão do consumidor.
Até porque, né, doutora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, frisou bem, né, da importância de avaliar os critérios, né, aqui no Brasil para que os imunizantes fossem liberados. Nesse sentido ainda, se a gente falar juridicamente falando, então se houver um problema, quem responde é a empresa. O governo pode dizer, olha, a Anvisa não liberou. Isso deverá acontecer. Eu espero que nós não tenhamos esse problema, porque o Brasil já está sofrendo demais, a população brasileira está sofrendo muito. Mais um problema desse vai ser mais difícil de administrar. Mas do ponto de vista jurídico, sim. A empresa que a comprar este imunizante vai acabar respondendo por isso, principalmente foi um imunizante que não passou pela Agência de Vigilância Sanitária. Se passou, nós temos a corresponsabilidade ou a responsabilidade exclusiva do poder público, mas comprando diretamente de um imunizante que não foi aprovado e examinado pela Anvisa, a responsabilidade vai ser da empresa. Agora, doutora, há alguns dias o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou uma preocupação em relação à regulação de mercado, porque normalmente a iniciativa privada ela tem maior poder de compra em relação a órgãos públicos. Na sua opinião, isso pode impactar os preços pagos pelos imunizantes hoje, atualmente, pelo governo brasileiro? Nós precisamos examinar que os laboratórios, as farmacêuticas estão dando prioridade à negociação com os estados, então com os governos. Eu acredito que as empresas só vão conseguir comprar imunizantes depois do contrato, do atendimento do contrato das farmacêuticas com os governos. Há uma escassez de vacina e de imunizante no mundo todo, não é só aqui. E os contratos são priorizados nas relações com os governos. Depois é que as farmacêuticas vão ter estoque suficiente para atender os pedidos das empresas privadas. Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação e pela... Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada. Idoso fica